O tema da mensagem é as batalhas da vida. Diga comigo, as batalhas da vida. Pode sentar, por favor. Salmo 13:1. Todos que acharam, digam amém. Eu sei que nós sempre colocamos a Bíblia no telão, nas TVs, mas não deixe de trazer a Bíblia. Seja no seu smartphone, seja no seu livro de papel físico. Não deixe de andar com a Bíblia. Andar com a Bíblia na mão é fácil. Difícil é andar com ela no coração. E se eu não estou fazendo nem o que é fácil, dificilmente eu vou conseguir fazer o que é difícil. Salmo capítulo 13, versículo 1. Diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei? Davi usa aqui uma expressão meio que de consultando um médico, um psicólogo, um psiquiatra. E ele disse: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta para mim e ouve. Em outra tradução diz: olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não morra, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a me tornar um vacilão. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? Quem tem mão aí? Estenda para cá. Libera uma palavra de oração para a minha vida, por favor. Eu preciso da sua oração. Pastor, eu vim aqui para receber. Não, eu vou te dar, mas antes, semeie essa oração na minha vida. Há uma luta ser pregador. Há uma luta no coração. Eu recebo esta palavra de oração, Senhor. Eu recebo. Eu preciso desta palavra de oração. Eu recebo no meu coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. As batalhas da vida. Quando você lê um salmo, antes de ler o texto, leia o epígrafe. O epígrafe é aquela partezinha em negrito e geralmente em itálico. Fica deitadinho em cima do capítulo. E o epígrafe às vezes erra, mas geralmente acerta. E nesse caso, o epígrafe diz que este é um salmo de exílio. Diga comigo, exílio. Pastor, o que é exílio? É uma fuga. Quando você precisa fugir para um outro lugar. Nessa situação aqui, Davi escreveu esse capítulo aqui por volta do contexto de 1 Samuel capítulo 17, 18, 19, por aí. Davi estava fugindo da perseguição de Saul. Davi estava fugindo da perseguição de Saul. E aí então ele resolve fazer esta música. Ele resolve fazer esta música, escrever esta música, esta melodia, falando a respeito de algumas coisas que ele estava vivendo. Sabe o que eu gosto em Davi, irmãos? É que Davi, ele transformava tragédia em adoração. Ele não travava no meio da adoração, da provação. Ele não travava. Ele aproveitava o momento. Ele usava o momento como uma mola propulsora para se aproximar de Deus,
para depender mais de Deus, para se apegar mais a Deus. Então, você já se sentiu perseguido e teve vontade de fugir? Além de mim, você já se sentiu perseguido por alguma circunstância, alguma coisa ou alguém, e sentiu vontade de vazar? Você já sentiu vontade de fugir? Diga comigo, às vezes, só os homens, às vezes, fugir é covardia. Só as mulheres, mas às vezes, fugir é sabedoria. Quando que é covardia, pastor? Quando você está com um casamento ruim e você resolve pular fora do barco. Isso é covardia. Quando você é convidado para fazer um curso e você fica com medo e não vai, isso é covardia. Porque você deveria ter ido, mesmo com medo. Quando Deus te dá um sonho, e esse sonho é maior do que o seu recurso, e você abandona o sonho, em detrimento da sua falta de recurso, isso é covardia. Quando você tem relacionamentos desafiadores, que precisam de uma atenção, que precisam de um foco, e você prefere fugir, isso é covardia. É covardia quando você foge de um desafio que precisa ser encarado, que precisa ser superado. Como já falei aqui, um curso. Como já falei aqui, uma viagem. Tem gente que tem medo de andar de avião e nunca andou. Tem gente que tem medo de fazer o que nunca fez, que nunca tentou. Então, existem momentos que fugir é pura covardia. É porque a gente é egoísta, a gente não quer se expor, a gente não quer correr risco de se expor ao ridículo, então a gente prefere fugir. E por causa disso a gente perde muitas oportunidades. Por causa disso a gente perde muitas oportunidades. Quando que fugir é sabedoria? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:22 que nós devemos fugir da aparência do mal. E isso é sabedoria. Você percebe o mal, você percebe que você vai se dar mal com aquilo, e você resolve brincar mais um pouquinho. Você resolve ir até o limite. Você resolve flertar um pouquinho mais com a coisa errada. A Bíblia também nos manda fugir dos desejos da mocidade. O que é um desejo da mocidade? Primeiro é um desejo de independência. Todo adolescente ele fica doido para sair de casa, até sair e ver quanto custa o papel higiênico. Qual é o desejo da mocidade? Imortalidade. Todo jovem pensa que é imortal. Qual outro desejo da mocidade? Promiscuidade sexual, prazer imediato. A Bíblia então manda fugir. Então tem momentos que fugir é sabedoria. É sabedoria, pastor, mas eu não vastro uma linha. Vai apanhar na cara de vez em quando, irmão. Tem momento que você tem que vastrar sim. Até Deus voltou atrás. Pastor, eu não levo o desaforo para casa. É por isso que você tem poucos amigos. Por isso que você tem dificuldade de ter um bom network, uma boa rede de relacionamentos. Então, irmãos, a Bíblia diz que José, como sonhador, fugiu da esposa do Potifar. Sabe o que aconteceu? Deus honrou. Às vezes, por falta de sabedoria, nós não fugimos e comprometemos o sonho que Deus nos deu. Então, esse era o momento que você dava um aleluia. Eu vou repetir. Às vezes, por falta de sabedoria, nós não fugimos e acabamos comprometendo o sonho que Deus deu para nós. Porque somos irredutíveis, somos teimosos, somos insistentes. Pastor, o que é uma insistência? É uma teimosia sem inteligência, que é diferente de persistência. Então, o próprio Jesus teve que fugir. É claro que ele era um bebê. Veio o anjo Gabriel e disse para os pais dele: pega o menino e foge daqui, porque o Herodes vai querer matá-lo.
Se o José fosse o machãozinho, não, porque eu sou o padrasto do Filho de Deus, Deus está comigo e... Não, irmão. Tem momento que, se você não ter sabedoria para fugir de amizades tóxicas, de ambientes castradores, de tentações, sabe o que vai acontecer? Você vai deixar de salvar muitas pessoas que você poderia ter salvado. Então peça que Deus te dê sabedoria para que você entenda a hora de você ficar e a hora de você dar no pé, deixar a capa, cair fora. Muita gente apanhou na cara porque não correu antes do tempo. Diga comigo: para vencer a guerra, eu preciso fugir de algumas batalhas. Porque tem batalhas que não tem despojos, é só briguinha, não é batalha, é briga. E quem gosta de briga é cachorro, irmão. Homem de Deus não briga, homem de Deus discute. E discute ideias, não discute pessoas. Então Davi estava nessa situação. A primeira batalha que Davi precisou vencer foi a sua batalha interior. Abra sua Bíblia comigo, e se puder colocar na tela. Salmos 13 e 1. Primeira batalha que Davi precisou vencer foi a batalha no campo da sua mente, porque a mente mente, por isso se chama mente. A primeira batalha que Davi precisou vencer foi a batalha das suas emoções, foi a batalha das suas carências, porque a carência é a mãe de todos os erros. O homem descompensado emocionalmente, ele sabota tudo aquilo que Deus projetou para a sua vida. E ele faz isso ainda com muita boa intenção. Vamos lá, versículo 1. Versículo 1 diz assim: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Olha só, Davi aqui estava enfrentando uma batalha interna. Ele estava se sentindo esquecido. Você já teve uma sensação de invisibilidade? De ter sido esquecido pelos outros, pelo pastor, pelos teus colegas que fazem festinhas, não convidam você. Você até nem gosta da festinha, mas queria ser convidada. Pobre é assim, não gosta de festinha, mas se não for convidado fica bravo, não dá para entender. Só a NASA para entender a mente da gente. Então olha só, Davi disse: até quando que eu vou me sentir esquecido? Até quando que eu vou me sentir invisível? Então, querido, existem coisas ruins que substituíram temporariamente as coisas boas. Existem. Davi aqui estava falando de lugar. Ele estava se sentindo num lugar onde Deus não estivesse o vendo. E ele pergunta: até quando tu vai se esquecer de mim? Tu lembra de todo mundo? Tu chama o nome de todo mundo, tu usa um monte de gente funciona, um monte de gente flui, um monte de gente dá certo. Parece que o Senhor resolveu dificultar só para mim. Até quando, Deus? Gente, Davi enfrentou algo muito profundo, porque lá em 1 Samuel capítulo 16, chega um velhinho na casa dele, pega um chifre de azeite, derrama sobre a cabeça dele e unge ele rei. E aí ele pensa que a partir daquele momento o trono já estava certo. Não, irmão, antes do trono veio a lança do Saul, veio a perseguição, vem a tentativa de homicídio. Talvez Deus tenha falado com você, talvez Deus tenha usado alguém, ou até mesmo sinalizou algo no seu coração, e o tempo passa e as coisas não acontecem. Talvez Deus te prometeu o trono, e antes do trono Ele não te avisou, que antes do trono viria a lança. Sabia que Saul tentou matar Davi em 1 Reis 18 e 19, aproximadamente 12 vezes. 12 vezes. Olha só, 1 Samuel 18 e 19, 12 vezes. No lugar dos seguidores que Davi como rei teria, antes veio os perseguidores. Você gostaria de ter mais seguidores no seu Instagram?
Você entra lá no Instagram da Viviane Martinello, 390 mil seguidores. E você suando para chegar no 1000. Comprando, investindo, fazendo de tudo, irmão. Um monte de videozinho engraçado, TikTok. Queridos, você só influencia aqueles que seguem você. Só que, entenda, antes de você ter seguidores, Deus vai viabilizar na sua vida perseguidores. E esses perseguidores vão treinar você, para que quando você de fato tiver seguidores, você possa dar destino correto para esses seguidores. Porque se isto não acontecer através da sua maturidade, você vai usar esses seguidores para fazer um fã-clubezinho para você. Enquanto que esses seguidores têm que seguir você até um ponto. João Batista teve seguidores até um ponto, até o momento que ele apontou para Jesus e disse: esse aí é o Cordeiro de Deus, é Ele quem tira o pecado do mundo. A partir daquele momento, alguns discípulos deixaram de seguir João e começaram a seguir Jesus. Davi recebeu um óleo na cabeça, e no lugar do palácio veio a caverna de Adulão. Diga comigo: palácio, caverna. Deus prometeu o palácio, Deus prometeu o trono, Deus prometeu súditos, seguidores. Mas antes disso veio a lança, antes disso veio perseguidores, e antes disso veio uma caverna de Adulão. A palavra Adulão no hebraico quer dizer lugar fechado. Você já se sentiu fechado? Em um lugar fechado? Lugar fechado fala de lugar que você não vê saída. Você olha para um lado, olha para o outro, e você não vê saída. Quem tem dedo aqui? Esse aqui. Esse dedinho, alguém tem? Levanta, por favor. Diga para o irmão do ladinho aí, assim, apontando no nariz dele, por favor. E olhando no olho, irmão, com cara de profeta irado. Diga assim, ó: quando você não vê saída para os lados, é Deus sinalizando para você olhar para onde? Para cima. Deus permite o fundo do poço para resgatar a nossa identidade. A palavra homem em Gênesis 1:26 é antropos, que no hebraico quer dizer aquele que olha para cima. Muitas vezes as circunstâncias nos fazem olhar só para baixo. Muitas vezes a prosperidade começa a fazer nós olharmos só para baixo, e Deus quer resgatar de novo a nossa identidade, nos fazendo olhar para o nosso lugar de origem e de destino. Quem está entendendo aqui, diga eu. Aleluia. Ainda no versículo 1, o Davi diz: para sempre, até quando esconderás de mim o teu rosto? Sensação de abandono. Você já se sentiu abandonado por Deus? Eu já, algumas vezes. Você dobra o joelho, você ora e parece que está falando com o sofá. Você vem no culto e você diz: ah, hoje Deus vai falar comigo. Deus fala com todo mundo, menos com você. Eu já fui usado muitas vezes em muitos lugares, de todo mundo depois do culto chegar e dizer: pastor, essa mensagem mudou a minha vida. E eu ficar com mais raiva ainda de Deus, que eu disse: eu não senti nada, estou vazio. Davi enfrentou essa luta dentro dele. Ele disse: Senhor, até quando? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Rosto quer dizer presença. Davi estava em conflito com o seu relógio interior. Davi estava com um problema com o tempo. Você também? Você tem a sensação que o tempo está passando e nada tem acontecido? Você tem a sensação que você está envelhecendo e as promessas não têm se cumprido? Como é que está essa tua batalha aí dentro? Você olha no espelho e diz: vou ter que retocar as raízes, porque eu estou ficando velha, e estou ficando velho, e ele não vem. Você se olha no espelho e diz: meu Deus, eu tinha peito, agora eu estou com teta já. E as promessas não vêm.
O tempo está passando. Seu relógio interior está ali, ó. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vem ano e volta ano. Vem ano e volta ano. E parece que nada acontece. Eu gosto do Davi. Eu amo Davi. Davi, ele havia sendo ungido rei. E ele pensou, cara, semana que vem eu estou com a coroa. Não a coroa, mulher, coroa, na cabeça. E essa semana que vem durou 20 anos. 20 anos que a coroa não veio. Foram 20 anos que aos olhos de Davi era sofrimento. Mas aos olhos de Deus era treinamento. 20 anos Davi enfrentando coisas que pareciam opressoras aos olhos dele, mas aos olhos de Deus eram professoras. Então Deus não perdeu o controle da sua vida, entenda isso. Tudo aquilo que Deus está fazendo intencionalmente. Eclesiastes no capítulo 8, versículo 6, a Bíblia diz que para todo propósito, Romanos 8 e 28 diz que tudo contribui para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eclesiastes 8 e 6 diz que para todo propósito há um tempo e há um modo. O problema é sincronizar o tempo e o modo. Porque muitas vezes a gente sabe o modo, como fazer, só que ainda não está no tempo. E muitas vezes o tempo chegou e você não se preparou e você não sabe o que fazer, o modo como você faz. Fazer a coisa certa do modo errado não dá resultado. Mas fazer a coisa errada no tempo certo torna você um fracassado. Nada é pior do que uma coisa errada bem feita. Amém? Quantos aqui estão me entendendo nessa noite? Relógio biológico. Aí Davi faz uma oração. Aniel, presta atenção nisso que Davi vai falar aqui. Olha a doideira. Coloca aí para mim, eu tenho que colocar isso aqui. O Salmo 44, versículo 23. Versículo 23. O Davi manda Deus acordar. O Davi vai lá onde Deus está dormindo, pastora, me dá uma chacoalhada nele e diz, Deus, pelo amor de Deus, Deus, parece que eu estou dormindo. Coloca outra tradução que fala acorda aí, Isaac. Fala para mim, irmão, você acha que Deus dorme? Quem aqui acha que Deus dorme? Deus não dorme. O próprio Davi escreve isso. Não tosquenejará o santo de Israel. Ele nem cochila, quanto mais dormir. Porque só precisa dormir quem está cansado. Deus não se cansa. Olha o que Davi fala. Achou aí? Acorda? Aqui está desperta. Mais para frente. Valeu. Olha o que Davi fala. Senhor, fique esperto. Imagina, eu fico imaginando, eu sou muito assim, imaginário. Fico imaginando Deus dando um cochilo. O Davi vai lá e dá uma sacudida no nome dele. Fique esperto, mano. Por que está dormindo, Senhor? Acorda. Olha que ousadia do cara. Fala para mim, às vezes não parece que Deus está dormindo contigo? Deus está dormindo no ponto? Só parece, mas Ele não está. Êxodo capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz, Deus disse para Moisés, eu tenho visto atentamente. Sabe o que Deus está falando aqui, Edílio? Deus está dizendo, eu estou olhando para você, não estou nem piscando. É atentamente, nem piscando eu estou. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor atentamente. E eu tenho conhecido as suas dores atentamente. E no final do versículo ele diz, e eu desci para livrá-los. Deus está dizendo, eu não estou dormindo. Eu não estou dormindo, é você que não está entendendo.
Você que não está entendendo esse momento em que eu estou deixando você entrar em crise com o seu relógio interior, para que você entenda que eu não faço parte do Cronos, eu não tenho cronômetro, eu sou do Kairos, o meu tempo é perfeito. Então entenda, Deus não está errando com você no tempo, somos eu e você que somos apressados. Ou somos apressados demais, ou somos lerdos demais. Fazemos as coisas de forma precipitada ou atrasada. E o Davi precisava entender tudo isso. Davi, versículo de número 2, Salmo de número 13, diz: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Davi tinha buscado a Deus, tinha consultado a Deus, tinha ido no consultório de Deus, mas a falta de resposta de Deus deu a Davi a sensação de tristeza crônica. Diga comigo, a falta de resposta. Como que você tem lidado com o silêncio de Deus? Deus não é como um pai bonachão, que fica o tempo todo para o filhinho: meu herói, meu garoto. Lembra do Chico Anísio? Este é o meu garoto. Deus não, irmão. Então para com esse negócio, eu vou lá para ver se Deus fala comigo, eu vou lá para ver se Deus fala comigo. Irmão, pelo amor de Deus, só as crianças gostam de chamar a atenção, por imaturidade. Não é assim? Seu filhinho está legal, está normal, até chegar a visita. Chega a visita, ele começa a fazer um monte de coisa engraçada, ele quer chamar atenção. Como é que você lida com o silêncio de Deus? Só os maduros sabem lidar com o silêncio de Deus. Se Deus está o tempo todo falando com você, irmão, me desculpa te falar, não é Deus. Não é Deus. São as pessoas. E algumas vezes é o próprio diabo alimentando uma alma mimada que você tem, alimentando muitas vezes uma imaturidade crônica que nós temos. Todos aqueles homens de Deus que Deus resolveu fazer grandes coisas, Deus os submeteu ao período do silêncio. Quer uma prova? Jó. A Bíblia diz em Jó, capítulo de número 4, versículo 8, que depois que Jó perde 10 filhos, 11.500 animais, e mais um monte de coisas, inclusive a sua saúde, chega o seu melhor amigo chamado Elifaz e diz assim para o Jó, no capítulo 4, versículo 8, se quiseres colocar, pode colocar, mas se não precisar também não precisa. Chega para Jó e diz: Jó, segundo o que eu tenho visto, ótica humana, você está colhendo aquilo que você plantou. Irmão, quem tem um amigo desse não precisa de um Satanás na vida. O camarada acabou de perder 10 filhos, perdeu a saúde, perdeu 11.500 animais. De noite o homem mais rico do Oriente, de manhã o homem mais pobre e doente. Aí chega o amigo dele e diz: segundo o que eu tenho visto. Quando alguém nos julga, a gente vai para Deus, não é? A gente vai para Deus. Conforme eu tenho visto, os que semeiam a iniquidade colhem isso mesmo, Jó, que está colhendo. Bota o capítulo 10, versículo 4 para mim, Isaac. Aí Jó recorre a Deus. Jó vai para Deus. Agora eu quero ver o que Deus vai falar. Se ele me vê como vê o homem, se ele me julga como julga o Elifaz, se ele tem olho de carne. Jó capítulo 10, versículo 4. Jó pergunta para Deus: tu tens olho de carne, Deus? Tu vê como vê o homem? Sabe o que Deus responde para Jó aqui, irmãos? Aquilo que o peixe faz. Nada. Deus não responde nada para Jó. Deus faz silêncio na vida do Jó, do capítulo 10 ao capítulo 38. Só que essa pergunta aqui, se Deus vê como vê o homem, fica no ar, na Bíblia. E Deus até nos deixa por um período sem resposta, mas Deus não deixa a Bíblia sem resposta. A pergunta que o Jó faz, e Deus não responde, ele responde para quem não pergunta, para Samuel, lá em 1 Samuel 16 e 7. Coloca para mim, Isaac.
Deus submeteu Jó ao processo do silêncio. E Deus vai submeter eu e você ao processo do silêncio. Deus diz para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. E não adianta vir igual o burrinho do Shurek a viagem inteira. Já chegou? Já chegou? Está perto? Já chegou? Está perto? Porque Deus não é o Shrek. Deus é Deus. E Deus que te fez promessa, que te fez sair de um lugar para um outro lugar, Ele vai cumprir esta promessa. Ele vai surpreender você com esta promessa. Mas não adianta você botar pressão. Relaxa, irmão. Se o céu resolveu silenciar com você, não adianta você querer ouvir afirmação e bajulação na terra. Rejeite tudo aquilo que não vem do céu. Rejeite tudo aquilo que não vem de Deus. A pergunta do Jó no capítulo 10, versículo 4, Deus responde para o Samuel, aqui no finalzinho: eu não vejo como vê o homem. O homem olha a aparência. O homem se empolga com uma roupa bonita. O homem se empolga com a altura. O homem se empolga com um carro top. O homem se empolga com performance. Mas Deus está dizendo: eu olho para o coração. Querido, o que eu preciso pregar para você entender? Que Deus está olhando para o seu coração. Deus está cuidando do seu coração. E esta promessa que Ele colocou no seu coração, no tempo de Deus, Ele vai realizar esta promessa. E Deus demora para fazer de repente. Chorra calamanda rabachurianda lamandaramahai. Ura lamachori candaramahaya. Deus está demorando para fazer de repente na sua vida. Mas tenha maturidade. Aleluia. Davi tem uma sensação de derrota, de fracasso interior. Versículo 13 ele diz: até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Até quando eu vou ter uma sensação de que parece que os que fazem tudo errado é que dá tudo certo? Segura, irmão. Pessoas que te magoaram, pessoas que te machucaram, pessoas que te saquearam. Segura, espera. O Salmo de número 91, versículo 8 diz: somente com os teus olhos tu olharás e verás a recompensa do ímpio. Segura. Parece que quem faz tudo errado, irmão, é que tem o melhor resultado. Gálatas 6 e 7, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que um homem planta, isso também ele colhe. Então, se você tem plantado coisas boas, se você tem procurado ser um bom cristão, se você tem procurado fazer as coisas certas, se você tem renunciado ao seu pecado. Eu estava falando para alguém lá no Rio de Janeiro: eu tenho colhido o fruto das minhas renúncias. Eu tenho colhido o fruto das minhas renúncias. Há muitos anos atrás eu deixei de sair com mulheres. Com uma mulher que hoje eu a pastoreio. Eu a batizei, eu a pastoreio. E eu renunciei isso há mais de 20 anos. Quase 30 anos atrás. Eu já era casado, recém-convertido. E eu queria pecar. Mas hoje eu tenho o privilégio de colher os frutos da minha renúncia. Então não interessa o que estão fazendo, não interessa o que está virando normal na internet. Ei, se apaixone por Jesus, resolva fazer as coisas certas. No começo parece que você está perdendo, mas no final se prepare para uma colheita. Fique em pé, por favor. Alegrarás sobre mim, tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Alegra-te sobre mim. Alegra-te sobre mim. Alegra-te sobre mim. Somente com os teus olhos
Olharás e verás a recompensa do ímpio, a recompensa daquele que resolveu não renunciar ao pecado, a recompensa daquele que resolveu botar as suas carências e os seus prazeres acima de tudo, a recompensa daqueles que colocaram o lucro e a vantagem acima de tudo. Você vai ver, mas você também vai ver Deus honrando pessoas que aos olhos de muitos eram bobão, mas pessoas que renunciaram ao pecado, renunciaram o que era errado, porque eles quiseram agradar o coração de Deus. Durante muito tempo a nossa igreja foi taxada de igreja fria, de igreja do sabichão, dos teólogos. E eu fiquei firme na minha identidade, fiquei firme na minha visão, fiquei firme no meu propósito, continuei tentando ser um marido exemplar, um pai exemplar, um pastor exemplar, e hoje eu estou colhendo o fruto disso, e é só o começo. Diga para alguém do lado: é só o começo. Te prepara, diga aí, te prepara para aquilo que Deus vai fazer sobre a sua vida. Prepare o seu coração, prepare os teus celeiros, prepare a sua humildade, prepara, porque Deus vai honrar você. Deus vai arrancar você do lixo e vai colocar no luxo, em nome de Jesus. É só você não atrapalhar. Eu não consegui pregar toda a mensagem, é um culto de ceia, muita coisa, mas no final Davi termina falando de adoração. No versículo 6, ele termina falando de adoração, ele termina falando de louvor, ele termina falando de música, ele termina falando de... Eu fico vendo esses crentes, irmão, fazendo TikTok com músicas do mundo. Eu fico pensando: meu Deus, onde é que isso vai parar? A gente vê que às vezes é cantado aqui na igreja, a igreja não sabe a música, porque não escuta música evangélica durante a semana, não escuta música cristã. Pastor, mas está ficando normal. Irmão, quando você entende, irmão, o que é um amor de verdade por alguém, você renuncia até o que não é pecado. Que nível você quer viver com Deus? Em cima do muro, em cima da rocha? Querido, se prepare para viver o melhor de Deus. Deixa o diabo rir da sua cara, não tem problema não. Já riu de mim, já riu muito da minha cara, mas de vez em quando eu rio da cara dele. Rio gostoso, irmão. Rio de rolar no chão, porque Deus tem cuidado do meu coração, Deus tem cuidado da minha vida, e eu estou vendo as promessas deles se cumprindo na minha vida. Shalom via calamache. A ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho. Essa tristeza se converterá em alegria. Alegra-te sobre mim. Essa vergonha se converterá em honra. Tu verás o fruto. Esta renúncia se converterá em troféus. Deus não está dormindo. Alegra-te sobre mim. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Alegra-te sobre mim. Eu quero perguntar se nessa noite alguém está afastado da igreja e deseja entregar o seu coração a Jesus. Quarta-feira nós ministramos aqui, 3 pessoas entregaram seus corações a Jesus. E o melhor, 3 pessoas que entraram aqui pela primeira vez. Você deseja nessa noite, você que está parado, voltar para Jesus? Levante a sua mão como sinal assim: eu quero voltar, pastor. Eu quero voltar, eu tentei do meu jeito, mas eu não sirvo mais para o mundo, eu não sirvo mais. Deus não me deixa nem pecar gostoso mais. Até quando eu peco eu fico triste. Escolhido,
Não tem. Escolhido não tem. Então não adianta, irmão. Se você tivesse escolha, você não estaria aqui. Se você está aqui, é porque Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, é um privilégio. Antes de eu vir do Rio de Janeiro, segunda-feira à tarde, nós oramos por um garoto, traficante no Rio de Janeiro. Oramos por ele na frente da igreja. O garoto com três granadas penduradas assim. E com uma pistola desse tamanho aqui. E eu fiquei pensando, meu Deus, que privilégio, pastor Edson, nós temos na nossa cidade. Liberdade. Só que uma liberdade fora da presença de Deus vira libertinagem. Eu não vou ficar insistindo. Coloque a sua mão no seu coração, por favor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Querido Espírito Santo, eu te agradeço por essa noite. Eu te agradeço pela vida de cada filho teu que aqui chegou. Se vieram, foi porque o Senhor os trouxe, não eu. E que aquilo que eles ouviram, Pai, ou parte daquilo que ouviram, seja ministrado ao coração deles, de maneira poderosa, de maneira grandiosa. Espírito Santo, entra em lugares que eu não estou conseguindo entrar. Acessa lugares que eu não estou conseguindo acessar. Se houver aqui nesta noite alguém como Davi, se sentindo numa rota de fuga, se sentindo numa situação de abandono, de esquecimento, de tristeza crônica, Senhor, se Davi, que era um homem segundo o teu coração, viveu toda essa experiência, quem dirá nós? Sim, Senhor, e assim como o Senhor fez na vida de Davi, assim como o Senhor agiu na vida de Davi, cumprindo as tuas promessas, aquele óleo que Samuel derramou sobre a cabeça dele, aquele óleo profético, aquele óleo, Senhor, que despedaçou alguns julgos da sua vida, libera sobre nós nesta noite, este óleo profético sobre nós. E ainda que tenhamos que enfrentar o processo, e sabemos que o processo é doloroso, sabemos que o processo é desafiador, ainda que tenhamos que enfrentar o processo, Senhor, nos dê maturidade, para que saibamos o momento em que fugir é covardia e é sabedoria. Nos dá sabedoria e estratégia para nós fugirmos de situações, de pessoas, de tentações, de circunstâncias que tentam roubar, que tentam malograr o projeto que o Senhor tem na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos brincar com as oportunidades, nós não queremos brincar com as tentações, nós não queremos brincar com o pecado, nós queremos ser oportunistas referente às coisas do Espírito. Leva-nos a acessar lugares em Ti, leva-nos a acessar promessas em Ti, aleluia. E que a nossa vida seja uma vida de adoração, que a nossa vida seja uma vida devocionada a Ti, Senhor, devocionada a Ti, Senhor, devotada a Ti, Senhor, não apenas no domingo à noite, mas de segunda a segunda. Encharca o nosso coração com amor por Ti, que o nosso coração queime por amor por Ti, Senhor, queime por amor a Ti, Senhor. Queime, que nós não tenhamos uma vida superficial, uma vida artificial, uma vida no raso, mas que nossa vida seja uma vida de entrega, que nossa vida seja uma vida de entrega. Em nome de Jesus, nós recebemos a Tua filha, Senhor, que o Senhor cumpra na vida dela o cumprimento das Tuas promessas, e independente do nível de renúncia que ela tenha que fazer,
para viver a tua vontade, que ela tenha força para renunciar, que ela não coloque os prazeres momentâneos, imediatos, acima da sua eternidade, mas que tua filha seja de fato alcançada por ti, Espírito Santo, e que ela realmente, de fato, tenha o seu coração convertido a ti, e que ela tenha de fato força para renunciar todo o pecado, em nome de Jesus. Escreve o nome da tua filha no livro da vida, para nunca mais ser apagado. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Levante a sua mão aos céus. Eu quero queimar. Eu quero voltar a queimar por ti. Feche os seus olhos. Levante a sua mão e cante. Incendeia. Eu quero queimar. Eu quero voltar a queimar por ti. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. E que amanhã você tenha graça, força para voltar para a nossa conferência. Vai ser algo extraordinário, impactante. Tenho certeza que Deus vai estar abençoando a sua vida. Tome muito cuidado ao sair ali. Os diáconos, por favor, auxiliem pelo menos os primeiros que estarão saindo, para que não haja nenhum acidente. Que Deus abençoe profundamente a sua vida e que te oportunize voltar a esta casa.